Cumprimento a amada igreja na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu tenho uma palavra ao nosso coração nessa noite. Deus falou muito através dessa palavra na minha vida. E eu quero compartilhá-la com você nessa noite e te pedir que abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19, verso número 8. Elias no Monte Horebe. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. E ele lhe disse: sai para fora, põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. E também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora. E pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido ao extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para tirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco, e vem, e unge a Azael, rei da Síria, e também a Jeú, filho de Nisri, ungirás reis de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Amém? Que Deus abençoe esta palavra nessa noite. Eu gostaria de estar com os irmãos meditando sobre esse tema: o Deus que nos busca no momento caverna. Baixe sua fronte nesse momento. Paizinho querido, nós queremos entregar nas tuas mãos mais uma vez este culto de adoração. Queremos, ó Deus, te louvar e te engrandecer por tudo que tem sido feito até aqui, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado.
Senhor, eu te peço que a tua continuidade nesse culto, Senhor, que o Senhor venha ministrar ao nosso coração através desta palavra, Senhor. Ó Deus, que não seja o homem, mas o teu Espírito Santo, Senhor, falando com a tua igreja, falando comigo, falando com cada coração que esteja aqui neste lugar. Senhor, nós estamos na tua dependência, Senhor, e sabemos, ó Deus, que onde tu estás, sempre algo acontece no nosso meio, Pai. Por isso, Senhor, eu entrego nas tuas mãos as nossas vidas, ó Pai, e já te louvo e já te agradeço por tudo, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Estamos sentindo a falta de muitos irmãos, né, que estão viajando, outros não puderam estar aqui. Mas onde estiverem 2 ou 3, a Bíblia diz que o Espírito de Deus está no nosso meio. Amém? Irmãos, essa palavra falou comigo, porque nós vemos aqui um homem que estava fugindo da realidade que Deus tinha colocado para ele. Elias é profeta, é homem para trabalhar, é homem para ungir, é homem que foi levantado para ser usado naquele tempo. Mas a palavra do Senhor nos diz que ele sai do momento em que Deus o colocou. Ele não estava suportando aquele momento em que ele estava passando. E ele foge. E ele vai. E ele se esconde numa caverna. Ele vai para um lugar isolado. Num lugar que ele não queria saber de ninguém. Se esconder dos problemas. Se esconder das pessoas. Se esconder de tudo aquilo que estava afligindo o seu coração. Mas Deus vai de encontro à vida do profeta, como Deus vai de encontro à minha vida e à sua. Porque Deus não desiste de nós, igreja. Deus não desiste de você, do teu ministério. Deus não desiste daquilo que Ele está investindo na nossa vida. A palavra do Senhor nos diz que havia uma crise existencial na vida de Elias. Havia algo numa realidade do coração dele que precisava ser tratado. Porque ele chega a mencionar no verso número 4, na parte B, ele diz assim: pois eu não sou melhor do que os meus pais. Sabe o que ele está querendo dizer? Eu sou um fracasso. Eu sou um fracasso como meus pais foram um fracasso. Muitas vezes, irmãos, nós perdemos na nossa vida o sentido daquilo que a gente construiu ao longo dos anos dentro de nós. Nós, quando estamos passando por um momento caverna, quando nós estamos nos escondendo de Deus, das pessoas, de tudo aquilo que está diante da gente, muitas vezes nós perdemos as crenças, perdemos os deveres e tudo aquilo que Deus colocou e investiu dentro de nós. A realidade nossa, ela muda, e nós começamos a ter um comportamento totalmente diferente daquele que Deus quer para conosco. Eu estava olhando esse texto e comecei a pensar: meu Deus, quantas vezes isso acontece com a gente, não é? Quantas vezes esse momento caverna, ele não bate a tua porta da tua casa. Não é por uma situação, às vezes financeira, por um problema de enfermidade. E às vezes a gente chega e fala:
eu sou um fracasso, eu não sou nada, eu sou essa pessoa que não consigo sair do meu lugar, eu não consigo construir alguma coisa diante da minha vida, diante das pessoas. Elias foi esse homem que viveu o seu momento caverna. Paz, irmã, obrigado. Elias foi esse homem de uma bagagem espiritual extraordinária. Um homem usado por Deus, irmãos. Um homem que ora, o céu se fecha. Um homem que ora e começa a chuva voltar a cair. Um homem que tinha experiências extraordinárias junto com o Senhor, matando ali os 450 profetas de Baal. Mas de repente, ele ouve uma palavra. Alguém diz, a mulher Jezabel fala para ele: amanhã, a estas horas, tu vais ser igual a um deles. Elias foge, Elias se esconde, Elias toma uma atitude de estar longe de tudo, longe das pessoas, longe das obrigações que ele tinha para com Deus. Irmãos, eu e você, nós podemos passar por esse momento caverna. Eu falo momento porque é um momento que a gente entra e há um momento em que a gente sai. Mas há um momento em que, quando a gente entra, ele verdadeiramente vem diante da gente para desfazer aquilo que você construiu durante anos. Porque a nossa fé começa a vacilar. Parece que os problemas começam a crescer de uma forma terrível. E a gente se sente dentro daquela caverna. Às vezes a gente não quer conversar com ninguém. Às vezes a gente só quer estar sozinho. Nem Deus tem que ficar fora. Deus fica lá fora. Eu quero eu sozinho. Eu quero eu pensando comigo. Que coisa terrível. Esse momento caverna, irmãos, ele pode acontecer na nossa vida quando a gente tira a mão do arado, quando a gente tem uma decepção, quando a gente tem uma frustração na vida, quando a gente não perdoa alguém, a gente entra nesse momento caverna. A gente entra debaixo desse problema, dessa situação. E isso acaba destruindo a nossa vida espiritual. Sabe como a caverna entrou na vida de Elias? E como ela entra muitas vezes na vida minha e sua? Em primeiro lugar, o momento caverna, ele vem diante da gente quando a gente começa a ouvir as ameaças das pessoas, a ameaça do mundo. A gente vive sempre debaixo de ameaças, irmãos. Às vezes do patrão, às vezes das pessoas, às vezes do próprio teu lar, da tua casa, do teu marido, da tua esposa. As ameaças estão constantemente diante da gente. E tem gente que não suporta viver esse momento de cada palavra, porque cada palavra destrói, cada palavra que deveria edificar, construir a nossa vida, ela vem para nos pôr para baixo. Momento, caverna. As ameaças que vêm sobre nós, pessoas que não sabem muitas vezes tratar os outros, e começa a dizer realidades para a tua vida que você não merece ouvir. Mas a gente está nesse convívio, a gente está nesse mundo, apesar de não sermos mais desse mundo, mas o mundo quer
te abalar. O mundo quer te destruir porque Satanás é o príncipe desse mundo e ele está aqui para matar, para roubar, para destruir a tua vida e a minha. Então nós vivemos debaixo desse sentimento. Muitas vezes recebemos as ameaças da vida que estão querendo nos derrotar. Elias recebeu uma ameaça de Jezabel: amanhã tu vai morrer. Um homem que enfrentou 450 profetas, um homem que viu o poder de Deus, orando, chovendo, parando chuva, sente agora que uma voz feminina abale a sua vida. Irmãos, isso pode acontecer comigo, pode acontecer com você. A Bíblia nos diz que Paulo diz assim, que todas as coisas cooperam para o bem. Paulo disse uma certa vez: olha, muitas vezes aquilo que eu não quero fazer, eu acabo fazendo, o bem que eu não quero fazer, acabo fazendo mal. Nós muitas vezes estamos enfrentando essas lutas da nossa vida, irmãos, porque as vozes que estão diante da gente querem nos destruir. É muito importante nesse momento a gente saber em quem a gente confia, em quem a gente está depositando a nossa esperança. Nós não estamos isentos dessas vozes, irmãos. Nós não estamos isentos de sermos chamados, de sermos questionados, de sermos levados a palavras que nós não queremos. Mas nós precisamos nesse momento ter as convicções do Espírito Santo dentro da gente. Nós precisamos saber quem é Deus que está conosco nessa batalha, porque Ele é general para a tua vida, Ele não perde uma batalha para nós. Aleluia! Ele não desiste de nós, Ele não nos deixa sozinho na batalha, mas Ele quer ir com você até o final da sua vida. Aleluia! Segunda coisa, o medo. O medo abalou a vida de Elias. Quem é que não tem medo aqui? Quem é que não passa medo em determinados momentos da sua vida? Quem é que não passa por situações, às vezes de roubo? Não é? Estamos vivendo um momento difícil. Mas o medo de morrer levou Elias a retroceder. Terceira coisa, Elias esqueceu do Deus que ele servia. Esqueceu do Deus que tinha feito maravilhas através da sua vida. Irmãos, você não chegou até aqui por acaso. Você chegou aqui porque Deus te sustentou. Você não chegou até aqui porque é a tua sabedoria que te conduziu até aqui. Não é porque você é inteligente. Não. Você chegou até aqui porque Deus te guardou até aqui. Elias esqueceu do que Deus estava fazendo. Elias esqueceu dos milagres, esqueceu das coisas, realidades poderosas que Deus tinha usado através do seu servo. Você já parou para pensar que muitas vezes a primeira coisa que Deus gera em nós e a primeira coisa que Deus faz para levantar o seu servo, a primeira coisa que Deus faz para tirar a crise da nossa vida, a primeira coisa que Deus faz para que você volte a ser aquilo que você era, sabe o que Deus faz? Em primeiro lugar, Ele te leva a uma reflexão. A palavra de Deus nos diz assim: o que é que tu estás fazendo aqui, Elias?
Deus nos leva a refletir o momento em que a gente está vivendo. Por que eu estou aqui dentro dessa caverna? Por que eu me escondi aqui nesse lugar? Por que esse sentimento que eu estou vivendo abalou tanto a minha fé, abalou tanto a minha vida espiritual? Sabe, existem aqueles momentos, aqueles dias, em que a gente vive aquela fé vitoriosa, a gente está dando risada de qualquer jeito, de qualquer coisa, a gente está feliz, a gente está alegre, a gente está contente. Mas existem aqueles dias em que você tem um sentimento tão contrário dentro de você, que parece que aquela fé, ela esmureceu. Existem dias em que você levanta adorando a Deus, louvando ao Senhor, levanta, você vai escovando os dentes, você já vai fazendo o seu café da manhã, adorando ao Senhor por aquilo que Ele é. Você chega de noite, você chega murmurando a Deus. Já percebeu? A gente é assim. Existem dias em que a gente está tão feliz, não é? Mas existem dias também que a gente está muito triste. Por que isso acontece com a gente? Por que nós somos tão inconstantes como Elias foi? A Bíblia diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Era um homem sujeito às mesmas necessidades que eu e você. A nossa natureza presente dentro da gente é que nos leva a viver esses momentos de altos e baixos. Um dia você está lá em cima, outro dia você está lá embaixo. É muito importante quando Deus faz essa pergunta para Elias: o que tu fazes aqui? É muito importante a gente tentar entender o que aconteceu com a gente para chegar nesse momento. O que houve? Nós precisamos descobrir o que está acontecendo na minha vida espiritual, irmãos, porque a minha vida espiritual é para glorificar a presença do meu Pai. A minha vida espiritual é para adorar a presença do meu Deus. E Ele te levantou para ser diferente. Ele te levantou para ser adorador do Senhor nessa terra. Eu não posso simplesmente aceitar as realidades dentro da minha vida espiritual e ficar numa inércia, ficar parado, não é? Ficar aqui, vou curtir esse momento de dificuldade, vou curtir esse momento de tribulação. Deus não te levantou para isso. Deus te levantou para ser um adorador. Martinho Lutero, um grande homem no processo de reforma da igreja, teve um momento quando ele começou a fazer a reforma, o início da reforma. Havia muitas pessoas contra aquilo que ele estava fazendo. E ele estava vendo diante dos seus olhos pessoas morrerem, pessoas sendo levadas ao fogo, pessoas tendo mortes terríveis diante dele. Aquilo abalou Martinho Lutero. Aquilo abateu o seu coração de uma forma tão terrível, que diz que ele se escondeu dentro da sua casa, ficou uma semana lá, sem comer, preso numa semana. Aí de repente alguém bate na porta dele depois de uma semana. Quem é? Uma jovem aparece de preto. Martinho Lutero olha para a jovem de preto e fala assim: quem é que morreu agora? Aí a jovem olha para Martinho e fala assim: Deus morreu. Aí Martinho fala assim: não fale besteira.
Não fale coisas que blasfemem a presença do Senhor. Aí a jovem diz assim para ele: Deus não morreu? Então, por que tu está fazendo aqui dentro, se Deus não morreu? O que tu está preso nesse quarto? Por que tu está aqui, frustrado, decepcionado? Se Deus não morreu, levanta desse estado que você está e vai lutar como um soldado. Vai lutar pela tua vida, pelo teu ministério. Irmãos, tem muita gente vivendo com um Deus morto do lado. Tem muita gente aceitando a sua vida do jeito que ela é. Não tem mais jeito. Não tem mais como. Cheguei nesse estado e há um perigo muito grande, irmãos, quando a gente perde a sensibilidade das coisas de Deus. Há um perigo muito grande que bate a nossa vida, porque quando nós deixamos de ouvir a voz de Deus, as outras vozes começam a se aproximar da gente. Quando a gente deixa de glorificar a Deus, quando a gente deixa de vir ao culto, adorar a presença de Deus, quando a gente deixa de fazer as coisas do Senhor, o inimigo se aproxima. E as vozes começam: você não sai de lá, olha o que está acontecendo com você. Você faz tal coisa na igreja e a tua vida não muda. Tu está esperando uma promessa e não acontece. Elias estava perdendo a sensibilidade de Deus. E sabe que quando a gente perde a sensibilidade de Deus, a gente vive sob o governo do eu. Olha o que ele respondeu: eu tenho sido extremamente zeloso, Senhor. Eu escapei. Eu fiquei só. O orgulho começa a tomar conta da nossa vida. Começa a querer comandar, a governar a minha vida, o meu ministério, a minha casa e tudo que eu sou. Esse é o grande perigo que nós vivemos hoje, quando perdemos a sensibilidade das coisas de Deus. Esquecemos que temos um adversário que trabalha para te derrotar. E a gente não vigia, a gente não ora, a gente não busca. E a crise vem. E quando a crise vem, a gente se acha o menor de todos. Eu não sirvo para nada. Eu já tentei. Não deu certo. Eu faço isso, as coisas não andam. Sabe? Aí a gente começa. Eu tentei, eu fiz, Gente, quem está sobre a nossa vida é o Pai, irmãos. Nós precisamos tirar o nosso eu do vocabulário da
nossa vida. É Deus que vai abrir essa porta, é Deus que vai trazer essa promessa para a minha vida e para a sua. É Deus que vai transformar esse momento em que você está vivendo. É Deus que vai abrir as portas para você ser abençoado nessa terra. É Ele que faz, é Ele que dirige, é Ele que comanda todas as coisas. Mas é um perigo muito grande quando a gente começa a focar esse lado. Segundo lugar, segunda coisa muito importante que nós precisamos, que Deus faz quando nós estamos em crise. Sabe o que Deus faz? Deus levanta companheiros para te ajudar. Acompanha comigo. Verso 15. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Vem e unge Azael, rei da Síria. E também a Jeú, filho de Nissi, ungirá, rei de Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á a Jeú. E o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Deus levantou pessoas para abençoar Elias. Deus levantou Eliseu para andar junto, profetas para estarem junto com ele. Porque ele dizia: não, mas eu fiquei sozinho. E Deus falou: mas eu conservei 7.000 em Israel. Só eu fiquei, Senhor. Deus chega: Elias, eu conservei 7.000 profetas, 7.000 homens de Deus. Aí Deus mostra: olha, eu vou te levantar, Jeú, eu vou te levantar, esse outro profeta, eu vou te levantar, Eliseu, para te ajudar. Você não vai estar sozinho. Você já parou para pensar quantas pessoas que Deus coloca diante de você para te abençoar? Você acha que você está sozinho nessa jornada? Você acha que Deus não toca no coração de alguém para te abençoar? Você acha que Deus não vai de encontro à tua vida e levanta o Jeú, e levanta o Eliseu, e levanta outro profeta para estar com você nessa jornada? Deus é bom. Deus é maravilhoso. Deus não deixou aquele homem se sentir fracassado no seu ministério. Deus não deixou ele sozinho. Mas Deus providenciou alguém, como Ele está providenciando para você, como Ele está levantando vidas para que você se apoie nelas. Abre os teus olhos e comece a enxergar quem Deus tem colocado diante de você. Há pessoas do teu lado que foram levantadas pelo Senhor para serem instrumentos de Deus para a minha vida e para você. Amém. Terceiro lugar, o que Deus faz para nos tirar das crises? Há uma ordem de Deus aqui. Acompanha comigo, verso 11, parte B. Parte A. Capítulo 11, verso 11, desculpe, verso 11. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. Terceira coisa que Deus está pedindo para você sair fora da tua crise. Sai do lugar em que você se encontra. Sai da tua caverna que você se escondeu.
Deus não vai falar com você se você não sair deste lugar. Guarda que eu estou falando para você nessa noite. Deus só falou com Elias quando ele saiu daquela caverna. O que eu acho interessante nisso aqui é que Deus continua dizendo: olha, eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento, e depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto, e depois de um terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo uma voz mansa e delicada. Por que Deus colocou esses elementos? Força, terremoto, fogo e depois uma voz mansa. Por que Deus estava colocando isso diante de Elias? Ele tem colocado diante de mim e diante de você. Sabe por quê? Deus estava ensinando a Elias que ele não podia se apegar quando o fogo chegar, quando o terremoto bater, quando o vento está presente diante dele. Mas ele devia crer no quê? Na voz mansa e suave do Senhor. Quantas vezes o vento bate na tua casa? Quantas vezes o terremoto vem derrubando tudo na tua vida? Quantas vezes o fogo quer te destruir? Aí Deus chega: acredite na minha palavra, em detrimento destes elementos do mundo. Creia em mim daquilo que eu falo. Isso não vai te derrubar, isso não vai te destruir. Mas Deus permitiu isso na vida de Elias para ele entender isso. E as tempestades, os terremotos, os fogos, eles são adversidades que acontecem na nossa vida, igreja. São momentos que a gente não quer viver, mas a gente tem que passar por eles. Mas Deus está dizendo: olha, ouça a minha voz mansa, suave. Às vezes a gente vem para a igreja, a gente quer aquele culto fervoroso, não é? Aquele culto que começa, todo mundo dá glória a Deus, começa a pular, começa a sentir aquele momento. Mas Deus está falando que existem momentos que Ele não vai usar desse jeito. Ele vai usar a voz mansa, Ele vai usar alguém para falar com você, Ele vai pôr alguém do teu lado para dizer aquilo que você necessita ouvir. Aleluia! É assim que Deus trabalha. Deus não tem receita pronta. Deus faz do jeito que Ele quer. Sai da tua caverna nessa noite. Pastor, eu não suporto mais ouvir a voz daquela pessoa. Não suporto mais ver aquela situação. Deus está falando para você: sai desse lugar. Deus quer falar com você. Deus não vai falar com você nesse estado que você está. Não se esconda. Não permita que a sua vida espiritual se abale por esses problemas da vida. Irmãos, enquanto nós estivermos nesse mundo, estamos sujeitos a isso. Tempestade, terremoto, fogo. Estamos sujeitos a essas coisas. O importante é você ouvir a voz do Senhor para a tua vida. O importante é você sentir a presença de Deus. Olha o que ele diz, verso 11: sai-te para fora e põe no monte perante a face do Senhor. A face do Senhor só está com você quando você sai.
sai daquela situação e resolve buscar a Deus. Conforme você sobe o teu monte que você está vivendo. Que coisa extraordinária de revelação da palavra de Deus. Às vezes a gente fica curtindo aquela fossa, não é? Às vezes a gente fica curtindo aquele momento, mas fulano é assim mesmo, mas fulano fez isso, mas fulano merece tal coisa, fulano... A gente fica assim, se alimentando as coisas ruins dentro da gente. A gente fica alimentando os nossos fracassos, alimentando as nossas decepções. Ficamos ali, comendo aquilo diariamente, mastigando, pensando. Deus não vai falar com você, irmão. Você tem que sair desse lugar. Você tem que deixar o teu momento caverna e saber que tem um Deus preocupado com você. Ele está te buscando. Ele está te chamando. Que fazes aqui? Sabe o que eu vejo? Que Deus não abandona os seus profetas. Hoje nós somos os profetas de Deus desse tempo. Deus não te abandona. Ele não quer ver você derrotado. Ele não quer ver você decepcionado, você destruído. Deus quer ver você em pé, adorando a Deus, glorificando a presença dEle. Deus quer ver você amando a sua presença. Levanta a tua cabeça, irmão. Levante a tua cabeça, porque você é um remido do Senhor. Você é alguém que Deus colocou e tocou a sua mão, e você agora é nova criatura. Não ouça a voz do inimigo. Não ouça as vozes que estão diante de você querendo te destruir. Ouça a voz de Deus. Voz mansa, voz delicada, que vem falar com você nessa noite. Você é meu, você é ovelha do meu pasto. Eu comprei você com um precioso sangue. Ouve a minha voz. Me siga. Esse é o desejo de Deus para mim e para você nessa noite. Aleluia. Eu quero deixar essa pequena palavra a você nessa noite. Chama o grupo de louvor.